Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o review de Mighty Morphin Power Rangers 117. Realmente o bicho está pegando atualmente nos quadrinhos, minha gente. Estamos acompanhando aí o arco Darkest Hour, ou seja, a hora mais sombria. O negócio realmente não está bonito, não está brilhando para os Rangers. E nossa queridíssima Melissa Flores continua comandando os roteiros. Inclusive, gente, não para, viu? Essa edição mesmo. Lembra quando eu falo com vocês que tem as palavras destacadas, né? Mais escuras? Olha, isso é sempre referência de alguma coisa. E nessa edição tá assim, ó. Uns links que ela tá fazendo com coisas do futuro, com coisas de quadrinho, com coisas de série de TV. Eu fico assim, meu Deus do céu, o cérebro dessa mulher é gigante! E, como sempre, surpreendendo o Rafa, né, que lê as edições antes de mim, porque eu não sei se vocês sabem disso, mas eu só leio a edição seguinte depois que eu faço o review. Porque eu não quero que o que eu leia na próxima contamine esse. Então, assim, quando eu tô aqui contando pra vocês, eu não faço ideia do que tem da próxima edição que já saiu. Então, assim, as minhas teorias que estão aqui, elas não estão fajutas. Erradas ou certas, elas são legítimas. Então, o Rafa já leu a 118 e falou que tem umas coisas lá chocantes e eu tô assim, ai meu Deus, doida pra poder ler. Então, vamos com esse review pra poder ler a próxima e preparar o próximo roteiro pra vocês. Mas não antes de convidar vocês para o Lanche com Ana, hashtag Lanche com Ana, que você está lanchando aí hoje. Acho que eu tô devendo vir aqui nos comentários conversar um pouquinho com vocês. Então, esse vídeo eu vim aqui ver o que vocês estão lanchando, ver o que vocês estão comentando e a gente se encontra aqui nos comentários, beleza? Esta edição já começa com o pé na porta, porque ela inicia em nada mais, nada menos do que Actar. Não lembra de onde vem essa palavra, gente? Actar é o planeta dos Alien Rangers. Lembra lá em Mighty Morphin, lá que tem uma temporadazinha pequenininha, curtinha, que aparecem uns Rangers que vêm de outro planeta? Tem uma cabeça diferente, parecendo um cérebro exposto, e eles têm ligação com água, e eles morfam em tipo, uns ninjas. Então, eles são os Rangers de Actar, que são chamados para ajudar o nosso planeta quando nossos Rangers passaram dificuldades. E agora, pela primeira vez, nós estamos vendo aí um pouco visualmente de como é Actar, né? E isso é maravilhoso, porque, né, sempre foi uma dúvida, uma coisa. Depois a gente descobre que o Billy vai morar em Actar. Né? Então, como é esse planeta? Então, a gente consegue ver ali as colônias, umas bolhas, né? A natureza, né? Um planeta todo aquático, mas eles vivem em umas bolhas de ar, então muito interessante isso. Só que enquanto a gente tá assim, se divertindo vendo o planeta, tem uma narração do espectro negro acontecendo, falando, né? Fazendo pouco dos Rangers, que os Rangers são todos iguais, que não importa o planeta, não importa o espaço-tempo. Se alguma ameaça surgir, né, ali na área onde eles estão protegendo, nos seus planetas, eles vão defender. E assim, isso é uma coisa unânime. Não importa o quão maligno seja, eles vão defender e aparecer. Então, basicamente, ele, assim, contando uma vantagem para a situação dele, porque ele está caçando Rangers. Ele quer que os Rangers morfem, porque através da sua corrupção, da infecção que ele está causando na rede de morfagem, toda vez que um Ranger morfa, ele consegue controlar aquele Ranger para o seu exército de Rangers. Então, ele está fazendo uma crítica, né? Falando assim, nossa, vocês nem percebem que vocês vão ser capturados, vocês são tão cegos por proteger, que eu venho aqui, eu só apareço, vocês morfam e eu consigo capturar vocês. Então, inclusive a gente vê, né, os bonecos de lava lá, os bonecos de cimento invadindo, aquele caos perseguindo as pessoas. A gente vê também o Alpha Z, né, aquela amálgama dos dois também lá atacando. E obviamente os nossos Rangers de Actar vão aparecer, né, e vão fazer o quê? Morfar. E assim que eles morfam, aquela cara de surpresa, eles são transformados ali em Rangers do Exército do Espectro Negro, e a gente até vê depois eles mesmos ali manejando as pessoas da cidade, né, colocando
filas e tal, um negócio bem triste, porque eles eram protetores e agora eles estão trabalhando com o inimigo. Mas nem tudo são flores nessa parte, né? O Espectro Negro está acompanhado da Dona Ritona e ela, né, está ali acompanhando essa conquista, até porque quem trouxe o Espectro Negro foi a Dona Ritona, né? Ela que abriu o portal, ela que fez lá os feitiços, pegou o Cristal Zel, enfim. E ele tá lá, assim, comemorando, cantando a vitória. Nossa, foi muito fácil, esses Rangers são muito bobos, né? Tudo muito tranquilo fazer essa conquista, porque eles vêm a mim, né? E rapidamente são transformados quando morfam. E ela começa a falar assim, o meu feitiço, pra dizer que o feitiço dela ajudou e qualquer coisa. E ele dá uma cortada master nela, falando assim, seu feitiço? Você não fez nada aqui, minha filha. Quem tá fazendo tudo agora sou eu. É bom você ficar bem quietinha, porque senão eu posso decidir que, assim como esses Rangers não são mais necessários, e o seu feitiço não tá sendo mais necessário, eu posso pensar assim que talvez você não seja mais necessária. E aí, né, eu vou me livrar de você, basicamente. E nisso ele tá com o cajado do Keeper, né, que tá abrindo os portais, que também foi ela que deu, né? Mas parece que ele tem memória curta, não está lembrando. Então ele abre um portal e vai embora e acaba deixando ela ali. Que tá assim, a gente tá vendo já algumas edições que essa agressividade dele com ela está aumentando e piorando, e ela está sentindo. Não que ela esteja ficando triste, eu acho que ela está ficando lentamente desapontada e revoltada, porque ela achou que seria uma parceria, uma coisa ali dos dois, e não está rolando. Ela tá vendo que ela está sendo jogada de escanteio. E quem também percebeu isso foi o Alpha Z, que chega lá pra meio que... Eu vou usar essa palavra, mas eu acho que ali dentro da vilania não existe isso, mas ele chega pra consolar a Dona Ritona, pra falar assim, olha, ele tá esquecendo o quanto ele deve a você, ele tá aqui só por sua causa. E os mestres, eles precisam ser gratos pelos seus servos, porque, enfim, é através deles, né, que eles estão conseguindo fazer suas conquistas. E aí tem um momento, assim, quase terno entre os dois, sabe? De ternura, assim. Só que é difícil a gente saber se realmente tá rolando, porque é um robô e uma mulher que é extremamente maligna naquele momento. Mas, por enquanto, a Dona Ritona, ela fala assim, é o direito dele fazer assim, é o direito dele ter essa atitude, né? E ela fala com o Alpha Z que os dois conhecem essa coisa de sofrerem na mão, né, de serem servos sofrendo na mão de mestres. No caso dele, o Alpha que tá ali é o Alpha 1, né? Lembra aquele completamente maluco que odeia os Zordon? Então, ele tá junto com o Z, mas a personalidade, vamos dizer assim, que está controlando aquele ser é a do Alpha 1. Então, ela fala, eu prometo pra você que a gente vai conseguir vingar o que o Zordon fez com você. Então, a gente vê que já tem um tempo que a gente tá observando que tem uma aliança ali entre os dois, né? E eles estão fazendo isso sem o Espectro Negro saber. No centro de comando na Terra, o Alpha, ele tá voltando à ativa, né? Depois de ter sido destruído. E ele tá muito preocupado. O Alpha tá muito preocupado, né? Por não ter conseguido ajudar, por não estar conseguindo fazer nada por essa infecção do Espectro Negro. E tá bem aflito, né? O Alpha é uma criatura aflita. E Zordon fala, olha, eu só tô feliz que você tá de volta, meu amigo, meu velho amigo. Tem coisas que estão fora do nosso controle, não tem o que fazer. Nisso, a Kimberly chega ali com um grupo e diz que tem notícias de Eltar. O Terona, né, que era o braço direito da Grace, conseguiu desviar ali as comunicações da Prometeia para o centro de comando para que eles não precisem ficar indo e voltando, né? Ele tá lá no centro de comando ajudando e as comunicações estão chegando lá também. E a comunicação é da Zélia. Quem lembra da Zélia, que era uma guerreira eutariana que teve nas guerras eutarianas aqui na Terra, né? Inclusive disfarçada de terráquea, enfim. E ela diz que a Quitar caiu. A notícia é essa. Então, assim, todo mundo fica bastante preocupado, bastante apreensivo com isso. E aí vão entrar, né? A gente tem uma presença muito forte dos gênios, dos cabeças, né? Que estão ali vendo a parte mais científica, a parte, né? Onde pode-se tentar resolver através da ciência. Então a Kendall e o Billy e o Ranger Fantasma e o Terona meio que formam uma equipe, né? E ali eles começam a explicar as implicações disso.
Porque até aquele momento eles sabem que a Rita estava infectando, né, os Rangers, que o Ranger da Morte estava infectando os Rangers. Mas agora tem uma nova forma de infecção que é através do Espectro Negro. E é isso que eles estão agora entendendo, que o Espectro Negro está entrando no espaço, no campo do planeta. A gente viu isso em Power Rangers Universe, que o planeta ele tem um campo que é protegido pela rede de morfagem. A gente está mergulhado na rede, mas existe ali um campo de proteção. E quando o Espectro Negro acessa esse planeta, ele acessa esse campo energético da rede de morfagem e começa a corromper. E todos os Rangers que estão ligados naquele orbe, né, que enfim, tem suas bases, seus centros de comando, enfim, que tem a conexão com a rede de morfagem ligada àquele planeta, são atingidos por essa infecção quando eles morfam. Pra gente que tá lendo o quadrinho, a gente já sabe, mas eles estão chegando a essa conclusão ali naquele momento. Então, realmente, eles ficam prejudicados, porque eles falam, e aí, agora a gente não vai poder mais morfar? Como é que a gente vai fazer pra defender o planeta Terra? Porque se basta a gente morfar, a gente não consegue nem lutar de volta, ele simplesmente vai ser corrompido, o que vai ser de todos nós? Então, o que vai acontecer agora? Se não dá pra morfar, todo mundo vai pra Prometeia e eles começam a falar, não, a gente vai ter que lutar igual civil. A Prometeia tem lá todo um armamento bélico, eles começam a pegar, o Terona fala, então, esses armamentos aqui precisam de um treinamento, precisa, né, de um momentinho pra você se acostumar com eles. E a Taylor, que meio que já tá acostumada a treinar, né, ela já fala assim, olha, a gente não tem tempo pra isso, vocês têm certeza que é melhor deixar civis participarem junto com a gente? Porque o que a gente descobre também é que tem pessoas se voluntariando para ajudar. Não sei se a Prometeia soltou algum aviso, ou se as pessoas que já estavam ali pela Prometeia, né, ficaram sabendo e elas se oferecem para lutar. Inclusive tem uma discussão muito interessante ali da Taylor com o Jason, né, falando sobre isso. Falando que ela não acredita que os civis devam lutar e botar suas vidas em riscos, porque ela é uma Ranger, ela sabe quais são as consequências de lutar contra monstros, enfim, você pode literalmente morrer. E que não sabe se os civis têm essa noção, assim, do perigo de que eles vão passar. Mas o Jason tá falando, olha, nós aqui do planeta Terra, né, aliás, ela também é, né, só que do futuro, mas enfim, a gente luta até o fim, não tem isso não. A gente, se tiver uma chance da gente salvar o nosso planeta, não interessa se são mais fortes que nós vamos até o fim, nós não vamos desistir. A gente já viu isso muitas vezes na série, né, de Power Rangers, né, lá no final de Espaço, em vários momentos as pessoas se unindo para defender o planeta, mesmo que eles não tenham chance nenhuma. Então essa é a força, né, que tem a humanidade. E eu achei essa conversa dos dois muito boa, até porque a Taylor fala, olha, eu perdi tudo pro Espectro Negro, então eu entendo vocês quererem lutar, né? Eu perdi minha equipe, perdi basicamente tudo, eles estão lá controlados. E aí o Jason tem uma cartada também, porque ele já foi controlado pelo Ranger da Morte. Então ele fala, eu também já fui controlado, eu sei como é, não é fácil. E eu acho que isso acaba mexendo um pouco com a Taylor, porque ela não faz ideia de como é ser controlado e ter que trabalhar para o vilão que você, como Power Ranger, tá lutando o tempo todo, tá ali se matando para derrotar aquele vilão e de repente você começa a trabalhar para ele. Então ali é uma conversa bem tensa, mas ao mesmo tempo necessária, porque realmente eles vão armar os civis e vão pras ruas, não para lutar contra os monstros e nada, mas assim, para eles ajudarem com os próprios civis que estão nas ruas sendo vítimas, né, ali dos monstros e invasões. Eles vão tirar esses civis enquanto os Rangers derrotam os monstros, porque vale lembrar que na Terra, apesar de não estar Espectro Negro, Dona Ritona nem nada, o Finster ainda tá na Terra mandando monstro. Lembra que a gente viu ele fugindo lá do Triângulo das Bermudas? Ele tá escondido em algum lugar e só mandando boneco de massa lá de lava, de cimento e monstro o tempo inteiro e atacando os Rangers que estão ali tentando achar soluções e ao mesmo tempo ainda estão defendendo a Terra. E dessa vez, quem tá atacando a cidade é um monstro mosquito, muito engraçado, várias piadas, né, enfim, com mosquitos. E nós vemos ali os Ômega, né, Trini e Zack, que são os que estão livres, né, os outros estão presos.
Nós temos também Aisha lutando e Chloe lutando, né, naquele momento ali, tentando dar um fim naquele monstro, enquanto o pessoal que tá lá com os armamentos, as armaduras da Prometeia, tiram os civis. A gente vê Book School correndo com um bebê no colo, literalmente um bebê, né, pra poder tirar ele daquele local, e pensando assim, será que a gente fez certo de estar aqui no meio? O negócio tá meio tenso aqui, né, porque além do monstro, tem os bonecos lá que estão doidos lutando e perseguindo as pessoas, e inclusive vem um boneco em cima dos dois, e eles ficam, e agora? Ferrou. Gente, não vai dar. A gente não tem condição. A gente tá só com uma armadura, mas a gente continua sendo um civil normal. Só que aí vem o Jason, que não tá de armadura, não tá nada. O Jason, gente, que não morfa mais, não é mais um Ranger nesse momento. Inclusive, me deu um aperto no coração de ver, né? Porque a Taylor fala isso. Pra você é mais fácil porque você é um Power Ranger. Ele fala, não. Eu não sou mais um Power Ranger. Eu já fui um Power Ranger, mas hoje eu sou um civil. Eu sou igual a eles. Eu sei o que eles estão passando. E ele chega, né, pra defender o Book School e dá uma voadora, assim, no boneco. E ficam os dois assim... Nossa, como que ele consegue ser tão incrível? Né, é uma coisa assim, uma admiração. Ele fala, vocês estão indo muito bem, continuem. Porque eles estavam com dúvida se eles estavam fazendo a coisa certa. E o Jason, vocês estão indo bem, continuem, salvem as pessoas. Nós vamos dar um jeito aqui. Então, assim... uma situação caótica. E enquanto isso, lá no Triângulo das Bermudas, a outra parte do time está se movimentando, né? Então eles estão dividindo ali os esforços. Os Hyperforce Rangers estão do lado de fora, lutando um exército infinitos de bonecos de massa lá de cimento, que não para de aparecer. E dentro lá da estrutura, onde tem o arco do mestre, onde a Grace estava trabalhando, os gênios estão trabalhando, né? Então o Ranger Fantasma, Billy, Terona e Kendall estão lá vendo o que eles podem fazer com relação a esse lance da morfagem, né? Tipo, porque a qualquer momento o Espectro Negro pode chegar ali. Inclusive, essa é a pauta da discussão. Por que o Espectro Negro não está na Terra? Ele tá conquistando um monte de lugar, pegando um monte de Rangers, e por que eles ainda não foram atacados? E basicamente o Ranger Fantasma diz que ele não precisa mais vir para cá com urgência, porque nós somos patinhos esperando apenas o abate. A gente não tem nada para nos defender, e ele sabe disso. Então, a hora que ele quiser vir, ele vem. Ele tá conquistando lá primeiro, depois ele vem para cá. E isso é um pensamento horrível, né? Bem tenso, assim. Mas é verdade, eles estão sem nenhuma defesa, porque eles conseguem morfar ali naquele momento. Mas assim que o Espectro Negro encostar perto da Terra, acabou. Não podem morfar mais, ou quem morfar vai pro exército de Rangers controlados. Só que a Kendall tá falando isso enquanto ela tá com uma broca lá, abrindo um dos ovos do poder, né? Lembra que a gente viu esse negócio do arco que, ai meu Deus, usou o ovo pra lá pra reativar o portal, uma confusão, o Ranger Fantasma desesperado quase mata o Billy, bota uma arma na cara do Billy, falando assim, você tá louco, como é que você tenta abrir esse negócio, a gente não sabe o que tem dentro, vá com calma rapaz, você pode explodir o universo se você abrir esse ovo. Bom, as coisas mudaram, a urgência é outra, porque a Kendall tá lá com a broca, falando essas coisas e tentando abrir. E realmente, dá uma rachadura e pô, abre. E aí tem aquele momento de silêncio, que todo mundo prende a respiração e fica assim... esse negócio vai explodir, vai acontecer... O que vai acontecer? Abriu, e aí? Né? Aquele momento, aquele 1 segundo de ups, e agora? A gente fez isso sem saber as consequências, mas... o Ranger Fantasma faz assim, talvez exploda, mas que bom que não explodiu. O que acontece é que sai uma rajada de luz, assim, de todos os espectros de cor. E deixa todo mundo quase cego. Fala assim, meu Deus, o que é isso? Um negócio, pá, um flash de luz. E quando eles olham dentro do ovo, está lá um cristal todo lindo, luminescente. E o Ranger Fantasma diz, a minha teoria estava certa. E eles conversam e a gente fica sabendo que aquilo ali é uma manifestação física da rede de morfagem em forma de cristal. Uou! Não é cristal Zell. O que mais se aproxima, o que a gente já viu disso, seriam os Solarix, que são as pedras que fazem os Solar Rangers se transformarem. Então, assim, uma forma física é a mesma coisa que água. A água ela pode ser vapor, a gente pode congelar, né? Ela pode ser líquida. Então, a rede de morfagem ela pode se apresentar em várias formas. Então, aquilo ali é um pedacinho da rede
em formato de cristal. O Billy diz que as leituras são morfenomenais, que são assim incríveis. E o que eles pensam é, se esse arco era um portal, né, que podia fazer alguém atravessar, a gente agora pode transformar ele num escudo. Vamos tentar fazer com que esses ovos sejam geradores de energia e a gente crie um campo de bloqueio para a Terra. Mas eles precisam correr contra o tempo, porque a qualquer momento eles podem ser atacados. Só que agora vai ser muito mais fácil, né? Porque o criador do Arco do Mestre está ali com eles, que é o Ranger Fantasma, que é o Morfonauta, né? Quem tá perdido, gente, Power Rangers Universe, se você está acompanhando esses reviews e não foi assistir os nossos reviews de Power Rangers Universe, tá perdendo de ficar por dentro de muita coisa, viu? Então, assim, ele criou o Arco do Mestre, então ele fala assim, olha, eu acho que a gente consegue, vamos lá, meter as caras aqui, tem 4 gênios, vamos trabalhar e ver o que vai dar isso aqui. Enquanto o caos está rolando lá na Terra, o Espectro Negro continua passeando e conquistando Rangers pelo universo. E dessa vez o Angel, que é o pai da Chloe, o vilão de Power Rangers Hyperforce, leva ele até o futuro, acredito, senão ele não estaria ali, né, porque ele consegue viajar no tempo, e leva ele simplesmente à galáxia Y79, onde estão os Psycho Rangers. Tudo bem que só aparece o vermelho e a rosa. Então eu acho que isso é depois de Psycho Path, né, a graphic novel. Mas, enfim, fica aí em aberto, né, não vou bater martelos. E basicamente o Angel tá dizendo assim, olha, eu trouxe você pra pegar esses Rangers aí, que eles já são corrompidos mesmo. E eu acho que você deveria adicionar no seu exército. E aí ele fala, nossa, que interessante, você tá me dizendo que fui eu que criei. E aí o Angel fala, não foi você, foi Astronema, sua herdeira. Inclusive ela cria para derrotar você. E aí ele fala, nossa, que legal, amei a estratégia dela. Realmente eu acho que esses Rangers vão ser uma boa adição aqui. E começa a corromper, né, os Psycho Rangers. E aí a Rita fala assim, olha, cuidado, viu, com eles, porque eles não são muito bons em seguir ordens. Eles não são muito bons de controlar. Avisa, né? Ela avisa. Só que o que acontece quando ela avisa? Pá! Outra patada do Espectro Negro. Fala assim, cale-se, que eu não estou pedindo sua opinião. Fique quieta. Então, mais uma vez, Rita Repulsa sendo colocada de lado. E aí, quando ele termina de corromper, ele simplesmente vai pegar o báculo lá do Keeper e vou abrir o portal e vou mandar eles direto pra Terra, pra criar um cauzinho, né? Um negócio assim. E ele não consegue. Ele não consegue acessar a Terra. Ele tenta e não consegue, ele só vira assim pra Rita e faz assim, o que é que você fez? Ou seja, o que quer que tenha acontecido, ele acha que é culpa dela. E lá na Terra, os Rangers conseguiram, eles criaram um campo de energia colorida ali da rede se manifestando através do cristal em volta da Terra. Então, basicamente, eles explicam que eles criaram uma bolha dentro da rede de morfagem. Então, tem uma rede de morfagem dentro da rede de morfagem. É uma rede de morfagem protegidinha, uma bolinha, né, que a gente tá sempre na rede, né, teoricamente, porque a gente já viu algumas situações, mas enfim, não vou entrar nisso, e eles criam uma bolha de proteção naquele pedacinho de rede de morfagem que tá dentro do planeta Terra, porque agora eles podem morfar sem problemas e ninguém pode entrar porque nós estamos protegidos. Ai, Ana, mas será que não vai acabar essa energia? Ninguém sabe, eles estão contando que pode acabar, porque os ovos são geradores de energia e geradores podem acabar a energia. Mas, enquanto a gente está protegido, nós vamos tentar fazer o nosso máximo aqui dentro. E Zordon dá uma missão para os Hyperforce Rangers. Uma missão perigosa, porque eles podem encontrar o Espectro Negro a qualquer momento. Que é, eu quero que vocês peguem a nave de vocês, porque ela viaja no espaço-tempo, e vocês vão recolher a maior quantidade de Rangers que vocês conseguirem. Eu quero que vocês cheguem lá, extraiam esses Rangers e tragam pra Terra, porque aqui eles estarão seguros. Primeiro, eles não podem fazer parte do exército. E segundo, aqui eles podem morfar caso a gente precise. Uma coisa muito importante que é dita nesse momento é que assim, nossa, a Terra virou o novo Safe Haven. Tipo assim, funciona melhor em inglês, mas basicamente dizendo que virou um espaço seguro. Porque Safe Haven era isso, né? Era um planeta onde você podia levar pessoas que tinham perdido seus planetas, suas casas, enfim, e colocar naquele espaço que era protegido, que os ômegas eles protegiam e que eles podiam viver em paz. E que a Terra virou esse lugar. Eu fiquei me perguntando, será que a Terra é a nova Safe Haven? Porque a gente já viu, né, todo mundo que foi trazido de Safe Haven pra Terra
começando essa coisa dos alienígenas estarem entre nós, que tá super normalizado em 2025, que é ano que vem, né? Estamos gravando esse vídeo em 2024. Então, assim, será que aqui vai virar um novo Safe Haven? Por isso que nós vamos ter a SPD? Por isso que vai ter tanta coisa? Depois a gente fala sobre isso. Então, assim, né? Tá rolando tudo isso e os Rangers precisam se preparar. Zordon não dorme no ponto, gente. Então, os Hyperforce pegam a nave e começam a navegar e a resgatar Rangers. Então a gente vai começar a ver lugares conhecidos, lugares não tão conhecidos assim, mas caras familiares, porque os Hyperforces vão fazer várias paradas para pegar aí Rangers que vão ser levados para a Terra. E esses Rangers estão já lutando contra a invasão do Espectro Negro. Em alguns lugares, alguns dos companheiros deles já foram infectados. Eles estão ali tentando sobreviver, tentando proteger as pessoas. Então a primeira parada é a galáxia de Envoy, onde nós vemos o Centurião Azul e o Trade Trifória lutando ali contra os bonecos de cimento, né, que estão atacando. E eles estão lá, vamos resistir, nós vamos conseguir e tal. E eles são resgatados. A gente vê cada vez que eles chegam no local, uma parte da equipe de Hyperforce. Eu acredito que assim, então só pra variar, não mostrar sempre os mesmos, né? Mas eles estão indo juntos, levando pra nave, levando pra terra e, enfim, fazendo esse jogo aí. Então a gente vê esse local com o Centurião Azul e o Trade Trifória. Depois eles vão para Corinto, onde ali a gente já tem o Scott e o Dillon corrompidos, mas a Doutora K, o Jane e a Gemma não foram corrompidos ainda. Eles estão ali, obviamente, armando uma explosão, né? E acabam até atrapalhando um pouco os Hyperforce, mas eles também são resgatados. Outro lugar que a gente vê é Mirinoi, e a gente vê o que eu acho que é a Kendrix e o Defensor Magma, que também não ainda foram corrompidos e também são levados na nave dos Hyperforce. E por último, a gente vê a Costa dos Arrecifes com a SPD invadindo tudo. E ainda tem uma nota assim, em algum lugar do futuro, Costa dos Arrecifes, e a gente vê quem que tá lutando lá, gente. O Tommy, o Ranger preto, está lá lutando. Inclusive, é o pessoal da SPD fazendo piadinha. Meu filho, você não tá um pouco velho, não, pra tá lutando? Todo mundo fazendo essa piada com o Tommy, né? Já tá sem graça, inclusive, porque depois os Hyperforce chegam lá pra salvar ele e falam assim: vocês estão falando que ele tá velho, ele só tem 30 anos. E eu concordo, eu também só tenho 30 anos e nós somos jovens ainda. Parem com isso de chamar Tommy Oliver de velho em Dino Trovão. E é claro que tudo isso não vai passar desapercebido pelo Espectro Negro. Ele logo descobre o que tá acontecendo e fala, não o que, mas assim, que tem alguma coisa acontecendo. Ele fala, os Rangers estão se esvaindo das minhas mãos, eu estava com tudo sob controle e agora eu estou perdendo todos eles, vários Rangers sumindo, o que está acontecendo? Não era para estar acontecendo isso, meu plano era perfeito e obviamente quem está ali para ser punida? Dona Ritona, né, que tá ouvindo poucas e boas e quando ela tenta começar a se justificar, ele diz, eu não trouxe você aqui para você se justificar, eu trouxe aqui para te dar uma lição, para te dar um aviso. E aí ele pega o Alpha Z e quebra na frente dela, esbagaça. Pá! Não sobra nada. E ela fica chocada. Ele fala assim, olha, você tá achando que eu não sei o que você tá fazendo? Eu sei de tudo, eu escuto tudo. Então eu sei dessa conversinha que você estava tendo aí com o Alpha Z. Então assim, a próxima vai ser você. Então você se bote no seu lugar, fale baixo, porque não tá bom pro seu lado. E aí a gente vê, né, ele sai, a gente vê a Rita assim, bem derrotada, ela fica no chão, ela já estava ajoelhada em uma posição de submissão, né, tomando a bronca que ele estava dando, e depois ela se encolhe, assim, quase numa posição fetal, perto do Alpha ali, que era um companheiro que ele tá com ela desde quando eles foram descongelar o corpo de Zordon para servir de receptáculo para o Espectro Negro, gente. Então assim, né, por mais que eles sejam vilões, você tem as suas alianças ali. Então ela fica bem pra baixo, bem assim com aquela energia de derrotada. Mas eu acho que isso foi apenas o combustível para ela se levantar mais forte. Foi a gota d'água, ela agora vai se rebelar contra o Espectro Negro. Mas a gente vai voltar na Terra rapidinho, antes de ver a continuação aí da cena da Rita, onde a gente vê o Ranger Fantasma de frente pro arco, assim, meio que ele vai botar a mão e ele tira, sabe?
um medo, uma coisa, aí o Billy chega e fala assim, tá tudo bem, você tá bem? E aí ele vira. Quando ele vira, umas faísquinhas rosas aparecem, só que ninguém vê, porque eles estão focados nessa conversa que tá começando. Ele fala, Billy, eu tô aqui analisando o como eu errei, o como que eu fiz tá dando essa consequência agora. Eu fui estudar a rede pra tentar ajudar o meu povo, pra tentar melhorar nossas condições de vida, melhorar tudo. E eu estraguei tudo, eu atraí o espectro negro e tudo isso tá acontecendo, é culpa minha. Então olha a quantidade de culpa em cima do ombro deste homem, ou desse ser, né? Que não, ele não é mais um homem ou uma mulher, ele é apenas um ser. E eu fico pensando, será que por isso que ele nunca voltou a ter a armadura branca? Porque ele tá tomado pela culpa? O Billy tenta consolar ele, dizendo, cara, você agiu como qualquer cientista, né? Todo experimento de ciência, ele tem um risco. E você, né, fez o experimento e apostou no risco. E olha só, o seu arco agora tá protegendo a Terra. Mas o Ranger Fantasma fala, se eu não tivesse feito nada, não tinha nada pra proteger, não tinha de quem proteger. Eu criei toda essa situação. Ele fala pro Billy, você é um cara genial. Você vai mudar o mundo, você já está mudando, sabe? Sua genialidade, sua inteligência vai mudar o mundo. Você já está fazendo isso. Mas você tem que aprender com os meus erros e saber que tem alguns riscos que não valem a pena. E aí me deu aquela sensação quando eu tava lendo isso, sabe? Que a Melissa escreveu isso pensando em agora e sempre. Que lá no futuro, o Billy tentou trazer a Rita Repulsa de volta, tentou lá estudar a rede, não sei o quê. Na verdade, ele tava tentando trazer o Zordon de volta e acabou trazendo a Rita de volta e a Trini morreu. Então, assim, ele não escutou esse conselho precioso aí do Ranger Fantasma. E enquanto eles estavam ali conversando, o arco do mestre começou a se iluminar cada vez mais e numa cor rosa. E de dentro do arco, quem é que sai depois de assustar muito os dois que falaram é impossível isso estar acontecendo porque ele não é mais um portal, ele está protegendo a Terra? A Ranger Slayer Kimberly do Mundo dos Sem Moedas já chega assim, ó, mostrando que ela está com a moeda do Ranger branco em suas mãos. Ou seja, ela é outra Ranger incorruptível e ela está com o poder da luz branca em suas mãos, que literalmente pode salvar todo mundo ali. Porque assim, se com o ovo do poder e arco do mestre eles criaram um escudo, agora com a moeda do poder do Ranger branco eles podem criar algo mais ou fazer alguma coisa para proteger a todos, né? Eles podem, sei lá, o Billy pode criar uma forma de conectar a moeda com todos os Rangers que forem trazidos para a Terra e eles não podem mais ser corruptíveis. Seria incrível. Vamos ver o que vai acontecer, porque desse momento a gente vai voltar lá para olhar a Rita, porque a Rita, como eu falei, cansou, gente. Ali, aquela destruição do Alpha Z foi a última coisa que ela suportou do espectro negro. E é interessante, né? Porque quando a Kimberly mostra a moeda, vem a narração da Rita. Ah, o Ranger incorruptível. Você que tem um coração puro, é todo do bem, todo maravilhoso. E só que isso ela está falando com o Tommy. Ela vai até as masmorras onde o Tommy ainda está aprisionado. Ainda está sob o feitiço dela, não assim a mente, né? Ele está aprisionado fisicamente por um feitiço. E tá ali de novo, numa sensação, e o Tommy de novo pensando assim, poxa, sei lá, vem essa criatura de novo me perturbar, ficar me tentando, né, falando as coisas do meu passado. E a Rita, ela vem com essa energia, a gente pensa de novo, lá vem ela querer manipular a cabeça dele de novo. E ela vem perguntar pra ele se existe redenção, se ele acredita que existe redenção, né? Falando assim, nossa, você hoje é o Ranger branco, o queridinho, o incorruptível. Só que quando você começou a sua jornada de Ranger, você começou no mal. Tá falando do Ranger verde, né? Você começou de um poder que foi corrompido. Você acha que existe redenção? E aí o Squat tá com ela e fala... Você vê que o Squat é leal. Você tá lá com ela e ele fala... A gente não tem tempo, dona Ritona, a gente precisa sair daqui. Ela, pera, tenha calma, eu preciso ouvir a resposta do nosso Ranger. E aí o Tommy fala que ele acredita em redenção sim, que a redenção é sempre possível, mas a redenção ela precisa começar com uma coisa, que é a intenção. Você precisa querer, né, essa redenção, você precisa querer melhorar.
E aí que ela tem que, né, querer, não é? Esse negócio não é de ai, tá bom, eu vou mudar, e sem essa vontade de dentro do coração de mudar. A Rita então começa a acionar o cajado, que o Cristal Zel tá lá, né, no cajado dela, começa a vibrar numa cor verde. Aí a gente já pensou assim, ih, meu Deus do céu, o que ela vai fazer com o Tommy? Tommy, inclusive, ele aceita o destino dele. Falou, olha, essas foram minhas últimas palavras aqui. Ele fecha os olhos e só aceita o destino que ele vai morrer. Basicamente é isso. Só que pra surpresa dele, ela simplesmente quebra o feitiço que estava envolvendo o Tommy. Ele se vê livre. E muito surpreso, né? Porque ele não esperava isso de jeito nenhum. Mas a gente vê pela cara da Rita que ela tem segundas intenções. E ela diz pra ele, eu não sirvo mais a nenhum mestre. Eu agora tô por conta própria e você vai servir muito bem para o que eu preciso agora a partir deste momento. E a edição acaba. Gente, eu achei muito interessante porque aqui é uma quebra, né, da Rita com o Espectro Negro. E aí eu fiquei pensando, a gente vê lá em Power Rangers no Espaço, lá no primeiro episódio, né, quando o Espectro Negro aparece, a Astronema e tal, que a Rita e o Zed não querem saber de nada de Espectro Negro, né, eles, né, ficam meio de lado disso. Será que a gente vai ver, durante esse espaço de tempo entre Mighty Morphin e Espaço, uma Rita Repulsa que começa a ser uma agente contra o Espectro Negro, alguma coisa assim? Ela tentando destruir ou, né, sempre ser contra ele de alguma forma? Não sei, fica aí isso jogado aqui, gravado no vídeo. Vamos ter que esperar as próximas edições para ver o que vai acontecer. Eu estou extremamente curiosa. E coloca aqui embaixo pra mim qual foi a parte desse quadrinho que você mais gostou. Tem tanta coisa, gente, é tanta coisa que tá acontecendo agora nessa história que eu tô assim, sem saber qual é a minha parte favorita. Com a hashtag Squad do Poder, me conta aqui embaixo o que você mais gostou, o que mais chamou a sua atenção. Claro, não deixa de seguir a gente nas redes sociais, no @MegaPowerBrasil. Também acessar o nosso site, que é o megapowerbrasil.com, onde tem tudo que você precisa saber sobre Power Ranger, notícia, guias, podcast, vídeos, tudo. Tá tudo lá no site. Então, tá aqui embaixo na descrição, dá uma olhadinha. E claro, fica aquele convite de sempre de você virar um dos nossos apoiadores. Os membros que já ajudam o Mega Power Brasil a seguir em frente. Nós temos duas formas de você fazer isso. A primeira é aqui dentro do YouTube, no Seja Membro, tem um botãozinho aqui, é só você clicar. Todo mês você doa um valor dentro da conta do Google, tudo certo, tudo simples. Pá, pagou, é um valor fixo, você vira membro, tem comentário destacado, tem as vantagens que aqui embaixo te explica tudo. E você faz parte dos membros aqui do canal. Caso você queira ir um pouco mais além, tem o Apoia-se, que lá tem outros valores customizáveis, inclusive, você pode customizar o que você quiser. E lá tem um grupo exclusivo do Telegram, que é um incentivo para a pessoa sair do YouTube e sair para outra plataforma. O grupo é exclusivo do Apoia-se, por enquanto, pelo menos. Ok? Então você pode vir aqui no link da descrição e ser um dos nossos apoiadores que já estão apoiando este vídeo. E aí você se torna um grande apoiador aqui, um mestre da morfagem, como Rafael de Paula, Alain de Gama, Carlos Alberto Petrônio e Rodrigo Matos, que já estão apoiando o vídeo, junto com toda essa galera linda aqui do Seja Membro e das outras tiers do Apoia-se. Galera, a gente se vê muito em breve e que o poder o proteja!